Então, pessoal, vamos lá. Vamos devagarinho aí nos situando onde foi que nós paramos, recordando, fazendo um resumo da última aula e dando continuidade no que nós temos para analisar. Vou até confirmar aqui, salvo engano da minha parte, hoje é a aula 11 de 15. Acho que o calendário está mantido quanto a P2, né? Pelo menos até a primeira ordem, então seria dia 17 de junho a P2, o que faz com que nós tenhamos essa aula de hoje, a aula do dia 20, a aula do dia 27, a aula do dia 3 e a aula do dia 10 de junho. Então, 5 aulas contando com a de hoje. Bom, nós vimos na última aula as providências preliminares. Então, numa ordem assim, enquanto vamos dando aí mais 1 ou 2 minutos para o pessoal ir chegando, vamos recordar tudo que a gente viu, só a título de curiosidade. Petição inicial. 2. O despacho preliminar. Pode ser positivo ou negativo. 3. Sendo negativo, o despacho preliminar, isso vai nos conduzir à emenda da petição inicial. Depois nós falamos, nossa, tá lento ali a comunicação com o chat, quando eu escrevo, tá demorando para ir. Indeferimento da petição inicial. Boa noite, Daías. Indeferimento da petição inicial. Item 5. Julgamento liminar de improcedência. Do artigo 332. Aí, não sendo hipótese de julgamento liminar de improcedência, falamos da audiência de conciliação e mediação. Depois, falamos da resposta do réu, contestação e reconvenção. Depois, revelia. E na última aula, as providências preliminares. Essa é muito padronizadamente assim o esqueleto do procedimento. E aí, na última aula, nós vimos lá, olha, capítulo 10. Eu esqueci de colocar ali, ainda teve um item antes da petição inicial, que isso aí é a ordem do procedimento, né? Ainda tivemos o item 10, que seria a cognição, não vou botar que vai ficar fora de ordem. Item 10, que seria a cognição, e item 11, que seria a evolução histórica do processo, evolução do processo, sincrético, tudo isso. Bom, capítulo 10, capítulo 9, nono, das providências preliminares e do saneamento. Aí, nós falamos dessa primeira seção aqui, ó, da não incidência dos efeitos da revelia. Lembrem-se os senhores que a revelia consiste na ausência de contestação, artigo 344, e ela produz efeitos material do próprio 344 e processual, resumidamente o 355, inciso 2º do CPC. O efeito material é também chamado de efeito... tá tudo errado ali, faltou o M. O efeito material também é chamado de efeito principal, porque o efeito posterior, o efeito processual, depende da sua consumação. E nós vimos que no artigo 345 tem hipótese em que não ocorre o efeito da revelia. Se não ocorreu o efeito da revelia, então o juiz tem que adotar essa providência aí da não incidência dos efeitos da revelia. A seção 2ª é chamada do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, quando o réu apresenta defesa de mérito indireta. E seção 3ª das alegações do réu. Essas alegações do réu vai falar lá das questões preliminares. Essa seção 2ª e 3ª é o que na prática se chama de réplica, pois nesses casos aí você vai intimar o autor para manifestação em
15 dias. Ok? E nós temos também o saneamento do processo lá do artigo 352, sempre que se verificar vícios sanáveis, deve o juiz determinar a sua correção. Essa ideia de saneamento é espalhada por todo o Código, ok? Essas são o que nós poderíamos chamar de providências preliminares típicas. Providências preliminares que se encontram expressamente previstas ali entre os artigos 347 e 353 do CPC. Mas além delas, nós temos ainda outras providências preliminares, atitudes que o juiz deve tomar nesse momento do processo, em razão da natureza, da essência das providências preliminares. Então, é o que se chama de providências preliminares atípicas. Por que atípicas? Porque não estão previstas nesse capítulo. Não é que não estão previstas no Código, estão espalhadas pelo Código, não estão previstas nesse momento aí. E aí, quais sejam essas providências preliminares? Uma quarta, então, providência, primeira, vou botar quarta, não, vou botar item A, para não confundir, eu tinha botado numeral lá em cima. Então, item A são as intervenções de terceiro, que nós tínhamos falado na aula passada. Havendo intervenção de terceiro, nós temos que nos atentar, o juiz tem que se atentar da forma como ele vai conduzir o processo. Então, nós poderíamos citar aqui a denunciação da lide, podemos citar o chamamento ao processo, da qual nós já falamos lá na aula de resposta do réu. Nós vimos lá também respostas do réu atípica, ou seja, atitudes que o réu pode tomar no momento dele responder. Resposta do réu como reações possíveis. Pois se o réu tomar uma dessas providências naquele momento que é posterior a esse, né? A contestação está aqui, a resposta do réu está aqui, teve ou não teve revelia, e as providências preliminares são os próximos atos, é o próximo conjunto de atos. Então, se teve denunciação da lide, tem providências a tomar. Tem que citar o denunciado, possibilitar que ele responda. Chamamento ao processo, mesma coisa. Tem que citar o chamado, possibilitar que ele se responda. Que ele responda. Agora, lembrem-se que o amicus curiae e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que também são intervenções de terceiro e DPJ, eles podem ocorrer a qualquer momento do processo. Então, eu não citei essas outras duas intervenções de terceiro na fase anterior da resposta do réu, porque lá eu queria chamar as atitudes que o demandado pode / deve tomar, deve, se ele pretender utilizar aquilo no processo, ele deve adotar aquela providência naquele momento. Agora, vejam que tem dispositivo expresso no sentido de que a denunciação é na contestação, se for oferecida pelo réu, e o chamamento é só pelo réu e na contestação. Já o amicus curiae e o IDPJ também tem norma expressa nesses institutos que dizem que eles podem ser a qualquer momento. Então, se eles forem instaurados nesse momento do processo, o juiz tem que adotar providências relacionadas a ele também. De modo que, se nessa fase do processo tiver intervenção de terceiro, o juiz tem que parar para evitar a ocorrência de vícios processuais, para possibilitar contraditório, manifestação da outra parte. É nesse sentido esse capítulo das providências preliminares. Eu costumo dizer que as providências preliminares são como que um diálogo do legislador com o juiz, determinando que se adote alguma cautela para evitar nulidades futuras. Então é assim na não incidência dos efeitos da revelia, como se o código estivesse falando com o juiz: olha, excelência, não é porque teve revelia que vai ter necessariamente o efeito material. São coisas distintas. Revelia é um fato negativo, a ausência de contestação.
o efeito material, a presunção de velocidade é uma decorrência, é uma consequência. Então, cuidado, não confunda as coisas. Eu vou botar um capítulo aqui chamado da não incidência dos efeitos da revelia, para te lembrar que se tiver revelia e não tiver a presunção, você tem que então deixar que o autor produza a prova. Então, é uma comunicação, excelência, não se esqueça que o autor também tem direito ao contraditório. Então, se o réu trouxer alegações novas no processo, você dá 15 dias para ele se manifestar. E não está nesse momento aqui, nessa parte do código, mas tem a mesma lógica. Se o réu, na contestação, tiver oferecido denunciação da lide, o juiz não pode conduzir o processo direto. Ele tem que parar um pouquinho e oportunizar o contraditório à outra parte, ao denunciado. Então, essencialmente, esse momento das providências preliminares é uma fase do processo na qual o juiz tem que ir devagar com o andor para evitar ocorrências de vícios processuais, permitindo o contraditório. Por exemplo, a ausência de contraditório é um vício, gera nulidade do processo, em razão de ser uma garantia fundamental essencial do processo. Então está aí uma outra providência que o juiz tem que tomar nesse momento, que tem a mesma lógica, mesmo sentido. Uma outra providência preliminar, vou botar aqui como B, uma outra providência preliminar fora do capítulo é a nomeação de curador especial, que nós já falamos aqui como decorrência da perder vontade de espirrar. Nós já falamos aqui como decorrência da revelia. A revelia em relação a alguns sujeitos, réu, revel, preso, réu, revel citado por edital, o código fica receoso de adotar uma consequência tão drástica quanto a presunção de veracidade. Está no artigo 72, vamos a ele, para recordar. Aí o juiz nomeará curador especial. Nessas hipóteses, nós vimos o inciso 2º, vamos agora ver o dispositivo na íntegra. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante, ou, tendo representante, se os interesses forem colidentes, forem contrários um ao do outro. Isso pode ser que aconteça nesse momento do processo, aqui logo depois da resposta do réu, como pode ser que aconteça em qualquer momento do processo. Então, o 72, inciso 1º, não se resume a esse momento do processo. Já o segundo ali, o réu preso, é justamente nesse contexto. Nós acabamos de falar da resposta do réu, que é a oportunidade para o réu contestar, 15 dias a contar da audiência de conciliação e mediação, a depender da hipótese, tal, 335. Contestou, está contestado, defendeu, não contestou, revel. E agora o juiz vai ter que ver o que fazer. Vejam que não necessariamente quando tem a revelia, o processo até então, ele vinha numa linha reta, sequencial. Depois desse ato vem esse, depois vem esse, depois vem esse, depois vem... Agora abre um leque de possibilidades e de alternativas que o juiz tem que se atentar. Até por isso que se costuma dizer que o processo ele é conduzido por despacho ordinatório, desde o despacho preliminar, porque o juiz tem que analisar se tem os requisitos ou não, e aí depois, marcou a audiência, realizou a audiência, vê o prazo da contestação, o processo vai seguindo no cartório, por ato ordinatório do responsável pelo expediente, do escrivão. Agora, nesse momento aqui, não pode nenhuma outra pessoa que não o juiz, porque pode demandar a análise processual de uma consequência, o juiz pode ter que decidir, proferir uma decisão. Então é o juiz que tem que fazer, inevitavelmente, nesse caso. Por exemplo, ocorreu a revelia. O juiz tem que perceber a hipótese do 72, inciso 2º. O réu não contestou, por isso ele é revel. Mas se o réu que ficou revel for preso, estiver preso, ou se o réu que ficou revel tiver sido citado lá atrás por uma citação ficta, a consequência vai ser a nomeação de um curador especial. Nomeando-se o curador especial, quem exerce a curatela especial é a Defensoria Pública, e aí nós vimos, inclusive, que é possível defesa por negativa geral, defesa genérica, por assim dizer, do defensor público, porque pode ter um contato dificultoso com esses sujeitos. Ok? E então faz menção aí, faz uma relação também com 341, parágrafo único. Ok? Bom,
Além dessas duas hipóteses, temos ainda uma outra hipótese, uma terceira hipótese, que eu vou chamar aqui de a linha C, hipótese C, que é a de intervenção de intervenção, vou chamar de intervenções obrigatórias. Intervenções de pessoas que são obrigadas a intervir. Intervenções obrigatórias. Uma primeira intervenção obrigatória que a gente pensa no processo civil, naturalmente, é o Ministério Público, e está certo. Então, versando a causa sob o interesse difuso ou coletivo, tem que ouvir o Ministério Público, está lá no 178, inciso 2º, salvo engano. Se versar sobre interesse social, então, Ministério Público. Aqui não é o Ministério Público como parte, né? Evidentemente. Ministério Público, artigo 178. Que não é o Ministério Público como parte, porque se ele for parte autor, ele vai falar em réplica ou não. O Ministério Público como réu é muito difícil de visualizar uma hipótese. Então, o Ministério Público sendo autor, ele vai falar como réu, uma providência preliminar típica. Agora, estou falando de hipótese que tem como partes A e B o incapaz, por exemplo. O incapaz está no polo passivo. O Ministério Público atua como custos constituciones, o protetor da ordem jurídica, né? O fiscal da ordem jurídica, que era chamado, e ainda é chamado por alguns, de custos legis, legis como se fala, L-E-G-I-S, legis, custos legis, e fiscal da lei. Hoje em dia a gente sabe que a legalidade nem tudo está na lei, o direito é maior do que a lei. Então, ele atua no sentido de proteger a ordem jurídica constitucionalizada. De modo que ele é chamado, mais tecnicamente atualmente, de custos constituciones, fiscal da ordem jurídica. Sendo o caso de o Ministério Público tem que atuar, ele tem que atuar, senão gera nulidade. Vejam lá, 182, salvo engano, 181, a hipótese, quando o Ministério Público deve atuar e não atua, gera nulidade, do momento em que ele deveria atuar para frente. O juiz tem que atentar a isso para não gerar nulidade. Agora, essa seria uma hipótese muito banal, por assim dizer, muito convencional, muito comum. Agora, será que é só o Ministério Público que tem que atuar obrigatoriamente em certos processos? Veja, o Ministério Público não atua em todos os processos, tá, senhores? É quando for causa de intervenção do Ministério Público no processo civil, que a doutrina vem diminuindo, vem tentando diminuir, e está representada lá no artigo 178. Além dele, vejam, podemos imaginar, vou tirar um rol aqui de órgãos, entidades que devem atuar. Ó, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, nas demandas que envolvam essa temática. IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. IBAMA e ICMBio, Instituto Chico Mendes, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Quem mais? Tem mais. IRPH, Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Isso aí. Acho que me vem à cabeça agora rapidamente. São órgãos que tem que atuar. O CAD, sabia? Tá faltando o CAD. Comissão de Análise da Defesa Econômica. Aí, o CAD não me foge a nomenclatura exata. Mas no âmbito de atuação desses órgãos, o juiz tem que provocar a intervenção deles, porque a lei de regência assim estabelece. Ok? Uma outra hipótese que nós podemos visualizar de providência preliminar nessa fase é quando uma das respostas do réu oferecida é a reconvenção. Porque se o réu reconveio, é necessário que você dê lá os 15 dias para que o autor se manifeste. Ou que você cite um terceiro. Nós vimos que a reconvenção pode ser formulada pelo réu e um terceiro em litisconsórcio ativo, contra o autor e um terceiro em litisconsórcio passivo. Seja lá como é que foi o polo ativo, só o réu ou o réu e um terceiro.
Se você move uma reconvenção em face do autor e de um terceiro, o autor e sua mulher, ou a autor e seu marido, vai ser necessário que você cite o terceiro, porque é elementar que terceiro é aquele que não é parte. Então, se o autor foi sozinho em face do réu, o marido foi sozinho em face do réu, e o réu reconvém em face do marido e da mulher, a mulher não faz parte da demanda originária, da demanda inaugural. Então, o autor vai ser intimado, porque ele já faz parte do processo, ao passo que a mulher vai ser citada, porque ela não faz parte do processo. Ok? Então, do ponto de vista das providências preliminares, é isso que nós tínhamos para ver. Começar a aula com essas providências preliminares atípicas, das quais nós não falamos na aula passada pelo decorrer do horário. E vamos passar para o próximo tópico, que é o do julgamento conforme o estado do processo. Capítulo 10. Começa, vamos ver logo... Não, peraí que não foi. Acho que agora foi. Tá aí. Julgamento conforme o estado do processo. Vamos primeiro ver, entender o caput ali. O que significa o julgamento conforme o estado do processo? É a hipótese na qual o juiz pode vir a colocar fim ao processo já agora. Veja, vê se dá para julgar o processo conforme ele se encontra. É julgamento conforme o estado do processo. Porque, do ponto de vista de uma estruturação clássica, um esqueleto, a sequência de atos padronizadas, a sentença ela vem aqui ao final, e nós estamos mais ou menos aqui, ó, chegando perto dela. O que liga, o que falta de um ato para outro? O que vai preencher esse espaço aqui? Ó? É a instrução probatória. Nós não falamos que a cognição é a junção de alegações mais provas? Até agora as partes alegaram. Todas alegaram. Um falou, o outro falou. Se for necessário, um falou de novo. Em alegações. Agora tem que produzir prova. Nós veremos que lá na teoria geral das provas, ficaremos uma aula inteira falando só da teoria geral das provas. Nós veremos que produz prova aquele que alega. Essa é a regra. Quem alega tem que provar. Mas pode ser que não seja a hipótese de a se demandar ainda a instrução probatória, porque não precisa mais produzir prova. Ou porque nunca precisou produzir prova, porque é uma questão exclusivamente de direito, não incide aspectos fáticos, ou porque até tinha aspectos fáticos, como é o mais comum, é a regra, tinha aspectos fáticos, só que os fatos já estão provados. De modo que aqui não se autoriza o juiz a julgar sem provas. Na verdade, o juiz vai julgar sem agora, porque ele não precisa de novas provas. E vai aparecer mesmo esse termo, novas provas, porque já tem provas suficientes nos autos. A outra hipótese em que nós podemos ter o julgamento nesse momento do processo é quando estivermos diante do reconhecimento de um vício, que vai acarretar, portanto, uma sentença terminativa, uma sentença que não resolve o mérito, que não analisa o mérito. E aí temos duas hipóteses básicas nesse contexto. Ou se trata de um vício insanável, e o juiz vai colocar fim ao processo porque o vício é insanável. Se o vício é insanável aqui, ele vai ser insanável daqui a 3, 4 anos. Então por que você vai conduzir esse processo? Para que as partes produzam prova, percam tempo, dinheiro, paciência, e ao final você diga, já tinha um vício há 3 anos atrás. Isso faz o menor sentido. Então já acaba logo com o processo. Em se tratando de vício sanável, no qual já se tenha dado oportunidades para corrigir o vício, eu tenho falado aqui bastante com os senhores a respeito do princípio da primazia da resolução do mérito. Vimos ainda agora o artigo 352, que trata do contexto da sanabilidade. O juiz vai determinar a correção do vício. Os senhores verão que vai aparecer de novo essa ideia de sanabilidade. Só que essa repetição do código em diversas passagens quer passar a ideia de que o juiz tem que dar oportunidade para a correção assim que ele perceber. Em qualquer momento do procedimento que o juiz perceber a ocorrência de um vício esse que seja corrigível,
ou ele mesmo, o juiz, a providência, a correção, se for uma questão de um vício provocado pelo Poder Judiciário, então ele tinha que intimar, não intimou, intima agora, então. Ou se é um vício provocado por uma das partes, ele intima as partes para que a parte dê a correção do vício. Mas se é um vício provocado pela parte e a parte não corrige, a solução vai ser, então, extinguir o processo. A primazia da resolução do mérito também não consiste em uma impossibilidade absoluta de se reconhecer vício processual provocado pela parte. Né? Não é isso, de maneira alguma. Só que não pode ser dado extinção, cabo ao processo, logo na primeira oportunidade em que se verifica esse vício. Há um dever, portanto, do juiz de provocar a correção. Agora o juiz deu uma chance, duas chances, três chances para corrigir, não corrigiu, uma hora ele encheu o saco, ele pode acabar com o processo? Pode acabar com o processo. Então o que nós vamos ver aqui são fenômenos nos quais o juiz já está habilitado a acabar com o processo aqui. Então, se esse é o momento em que já se pode acabar com o processo, o juiz tem que acabar com o processo aqui. Por quê? Porque nós temos o princípio da duração razoável do processo. E aí, se tem uma hipótese em que já se pode dar causa à extinção do processo resolvendo o mérito ou não resolvendo o mérito, se o juiz postergar, aquilo pode inclusive redundar em uma ação indenizatória em face do Estado por desrespeito à duração razoável do processo. Então aqui, mais uma vez, assim como na fase anterior, nas providências preliminares, eu costumo dizer, para tentar fazer uma figura de imagem e ajudar a compreensão, nas providências preliminares é como que o legislador, batendo um papo com o juiz, falando assim, cuidado, hein? Focinho de porco na tomada, não vai cair no cano da sereia, aconteceu tal fenômeno, não sai tocando o processo a toque de caixa, não. Aqui é o momento de parar. E ele traz lá as providências que têm que ser adotadas. Para quê? Para evitar nulidade. Aqui é mais uma forma de comunicação do legislador com o juiz, meio que chamando na chincha e falando assim, vem cá, não dá para você julgar, não. Vê se não dá para julgar. Porque eu quero te lembrar que se der para julgar, é para julgar agora. Porque não é para ficar postergando o processo. Nós temos aí na afastabilidade da jurisdição. Então essa é a lógica. São hipóteses que podem ensejar, portanto, a extinção do processo. Ok? Vamos à primeira delas. A extinção do processo, eu quero reiterar isso. A extinção do processo pode se dar, item 1, sem resolução do mérito, o que se chama de decisão terminativa, ou pode ser uma extinção do processo, a contrário senso, com resolução do mérito, que é uma decisão, a chamada decisão definitiva. Definitiva. Tá aí, então, as hipóteses. O juiz vai, nesse momento do processo, colocar fim ao processo resolvendo o mérito ou não. Vamos lá. Agora sim, artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Vamos lá. Quais são as hipóteses do artigo 485? Vou pegar o caput do 485. Não vamos analisar as hipóteses todas. Não é a isso que nós nos dedicaremos aqui, porque esse dispositivo está no capítulo da sentença e nós teremos uma aula para falar de sentença e coisa julgada. Mas o artigo 485 é a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito. A sentença que não resolve o mérito. Então, no artigo 485, nós temos a decisão terminativa. Ocorrendo alguma hipótese no processo e o juiz já verificou que conduza à extinção do processo sem resolução do mérito, nós falamos ainda há pouco. Ou porque é um vício insanável, coisa julgada. Perempção. Litispendência. Convenção de arbitragem. Ou porque são vícios insanáveis esses. Ou porque é um vício sanável, corrigível, falta de representação da parte.
e a parte não corrige a representação. Então, o juiz pode extinguir o processo também em uma dessas hipóteses. Não vou trazer aqui todo o artigo 485, vai tumultuar o chat ali e vai mais atrapalhar que ajudar. Só a gente tem que saber por hora o seguinte. Tem um artigo lá na frente que nós veremos. Na verdade, nós já meio que estudamos. Quando nós estudamos o 337, o réu alega em preliminar de contestação a ocorrência de vícios. Se o juiz acolher essa alegação de preliminar, o que resulta? Qual é a diferença de prejudicial para preliminar? A prejudicial condiciona o julgamento da questão posterior. E a preliminar? O acolhimento da preliminar, as duas são questões prévias, né? Preliminar e prejudicial. Quando o juiz julga prejudicial, ele condiciona a posterior. Quando o juiz acolhe a preliminar, então a depender do julgamento da preliminar, você alegou coisa julgada, o juiz rejeitou. Então, rejeitou, vai continuar. Mas se o juiz acolher, então o acolhimento da preliminar gera a não análise, há um bloqueio, há um impedimento. A preliminar é como se fosse a porta. A parte alegou preliminar, o juiz rejeitou, ele abre a porta para continuar, para avançar para a próxima fase. A parte alegou preliminar, o juiz acolheu, coisa julgada, principal exemplo, coisa julgada, o juiz fecha a porta na cara do autor, acabou o processo, não vai prosseguir. O acolhimento da questão preliminar, falamos isso, acarreta a extinção do processo sem resolver o mérito. Porque a questão principal do processo é justamente o mérito. Então, as hipóteses do 485 são muito que parecidas com aquelas hipóteses lá do artigo 337. Quando eu digo nós vamos estudar, é meio que para dar uma acalentada no coração de vocês, mas já estudamos, na verdade. Na aula própria eu vou fazer essa recordação. Então, batendo uma hipótese lá do artigo 485, que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, o que o juiz vai fazer? Mas se ele verificou isso agora, é um vício insanável, acaba logo. É um vício sanável, mas ele já deu 5 chances, acaba com isso logo. Nesse momento, para não postergar o processo à toa. É o que está no 354, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485. Mas ele fala também do 487. O 487, por sua vez, trata das hipóteses em que o juiz vai proferir sentença com resolução do mérito. Com resolução do mérito. O juiz vai julgar o mérito, ou procedente ou improcedente. O 487 tem 3 incisos. 3. Lá no 354, faz menção só a 487, de modo que é ele todo. Faz menção aos 3 incisos ou faz menção só uma parcela dos incisos? Só uma parcela dos incisos. Ele tira fora o inciso primeiro, que é o que eu farei aqui. Presta atenção, ocorrendo essas hipóteses aí, haverá resolução de mérito quando o juiz, inciso segundo, reconhece prescrição ou decadência, ou inciso terceiro, quando o juiz homologa autocomposição entre as partes. As alíneas A, B e C são exemplos de autocomposição. Ok? Nesses casos, o juiz vai julgar o mérito. A linha A, quando o réu reconhece a procedência do pedido. Então, o réu abre mão da brincadeira e deixa o autor ganhar. E a linha C, o extremo oposto, quando o autor renuncia à pretensão que ele alega ter. Aí ele sai fora da brincadeira, deixa o réu ganhar. O réu não perdeu o processo. E a linha B, o meio termo, transação. Quando eles transacionam. Transacionar, não lembram outra palavra? É transacionar, senhores. Transacionar. Não lembram uma outra atitude, que é meio negócio de fazer uma mistura? É isso. Transação é o ato de cada um ceder um pouquinho. Então, o autor quer ganhar, o réu não quer perder. O autor aceita ganhar um pouquinho menos, o réu aceita perder um pouquinho. Até que eles encontram a sua vontade e o juiz vai homologar. Autocomposição. Agora, um detalhe. Eu não falei que as questões de extinção do processo pode ocorrer a qualquer momento do processo? Pode ocorrer a qualquer momento do processo. O código só está chamando a atenção. E se isso acontecer aqui, aplique logo. E se isso acontecer em qualquer momento do processo, aplique também, para não conduzir o processo à toa. E o 487? Mesma coisa. Veja, o juiz precisa esperar o procedimento. Eu mencionei ali 10, nós estaríamos no 10º ato do procedimento. 10º ato. O juiz tem que esperar vir até aqui
para reconhecer a prescrição e decadência? A resposta é, inegavelmente, não. Nós já estudamos a prescrição e a decadência. A possibilidade do juiz reconhecer prescrição e decadência. A possibilidade / dever. Alguém é capaz de alegrar a minha noite? Em 30 segundos eu espero. Se alguém fala ou escreve, em qual momento do procedimento nós falamos que o juiz tem que reconhecer a prescrição e decadência? O Gabriel falou petição inicial. Não, petição inicial é do autor, né? Tem a ver com a petição inicial. Mas o juiz não reconhece na petição inicial. Pode preliminar, velho? Oi? Pode preliminar, velho? Não é bem no despacho preliminar, não. Despacho preliminar, ele vai analisar os requisitos da petição inicial. Para ver se tem algum vício. Na contestação, velho? Não, na contestação o réu pode alegar, no mérito. Veja, os senhores vão se lembrar, artigo 332, parágrafo 1º. Julgamento liminar de improcedência. Saiu tudo errado aí. Tá horrível a comunicação com o Microsoft Teams, está muito lento, eu estou me perdendo ali no que eu estou escrevendo. Estou até ficando meio tonto, meio olhando de ficar olhando para lá, mas vamos seguir. Saiu errado lá. Não é JL cedilha, C com cedilha Y, é evidente que não. JLI, julgamento liminar de improcedência. Nós vimos que o juiz vai julgar improcedente pedido, antes mesmo de citar o réu, se a causa dispensar a fase instrutória, aí, se o pedido do autor contrariar. Eu falei, os incisos todos do 332 tratam de pronunciamentos judiciais vinculantes. O julgamento liminar de improcedência é uma hipótese de abreviação do procedimento em razão do reconhecimento de um pronunciamento vinculatório. Isso aí, o Vitor Hugo botou parágrafo 1º do 332, eu tinha colocado lá, 332 parágrafo 1º, isso aí. Mas eu chamei a atenção nesse artigo, cuidado com esse artigo, porque ele tem o caput, tem os 5 incisos, você acha que está resolvido, e vem o parágrafo 1º e diz, o juiz também vai aplicar o julgamento liminar de improcedência se reconhecer prescrição e decadência. E tá certo. Na verdade, o juiz já sabe que está prescrito ou decaiu o direito no primeiro dia que ele olha a petição inicial. Por quê? Porque prescrição e decadência consiste num fenômeno, numa situação jurídica do decurso de prazo. Então, ou bem o autor moveu a pretensão em juízo dentro do prazo prescricional e não há o que encher o saco dele, ou ele moveu a sua distribuição da demanda depois do prazo prescricional. Então é assim, nós temos um intervalo de tempo dentro do qual se deve exercer a petição, a pretensão. E aí, se passou o tempo e depois aí aqui falta quadro branco, né? Se passou um tempo e depois ele entrou com a petição inicial, esse cenário aí, se fechou o parênteses ali, tempo, 3 anos. O cara entra com a petição inicial no 5º ano. Já está prescrito quando recebeu a petição inicial. Por isso que o código chama atenção em 332 nele. 332, parágrafo 1º, julgamento liminar de improcedência. Por que isso não é bem um despacho preliminar, não é indeferimento da petição inicial? Olhem o 487, inciso 2º. Prescrição e decadência, meus amigos, é instituto de direito material, é mérito. Há julgamento de mérito. Agora, o juiz não viu isso lá, não percebeu. Não foi o juiz que analisou, foi o estagiário dele. Aí o réu alega na contestação. O réu pode alegar? Pode alegar. E tem o réu alegado ou não? O juiz percebeu aqui, o juiz pode colocar fim? Pode, é evidente que pode colocar fim. E vejam que o 487 vai falar, de novo lá no inciso 2º, em prescrição e decadência, e o 487 está no capítulo da sentença. Então nós temos o 332, parágrafo 1º, no começo do procedimento. Temos aqui o 354 no meio do procedimento, depois que as partes falaram. E temos o 487, inciso 2º, no final do procedimento. O juiz pode alegar, pode reconhecer a prescrição e decadência a qualquer momento no processo. A qualquer momento. O que o código está tentando, o que o legislador está tentando fazer é chamar a atenção, ver se não aconteceu.
Não esquece de ver se aconteceu. Para não esperar 15 anos de duração do processo, com as partes gastando tempo e dinheiro. É estressante demandar em juízo. Nós estamos fazendo nosso trabalho, então a gente leva. E no mais da vez não é nosso direito. Então você leva, já está acostumado todo dia, aquilo entra no sangue. Agora, para a parte que está demandando, é uma coisa estressante. Mas como é que você vai explicar para a parte depois? Aqui, perdemos o processo. Por quê? Porque prescreveu. Tinha que entrar em 3 anos, entramos em 5 anos. Ah, mas aí não vamos nem entrar em questão de culpa, porque o advogado pode virar para a parte e falar, você me procurou depois do prazo. Claro que a parte vai poder falar, por que você entrou com ação? Eu não sei que está prescrito, você que tem que saber. Pouco importa, não quero essa discussão do advogado com a parte. Mas a parte / o advogado podem virar para o juiz e falar assim, porra, ficamos aqui 10 anos para você reconhecer que um fato que se deu há 13 anos atrás já tinha consumado, você já sabia disso desde o começo. É aquela questão de cada um fazer o seu serviço bem feito. Ok? Percebeu aqui, vai reconhecer. As partes fizeram acordo. As partes têm que fazer acordo, uma autocomposição, seja em qual sentido for. Né? Ou cada uma das partes cedeu a pretensão totalmente, a linha A e a linha C, ou cada uma delas cedeu um pouquinho e se autocompuseram. Pouco importa. Isso só acontece aqui, no artigo 354, nessa fase do procedimento? Isso pode acontecer a qualquer momento. No dia seguinte da petição inicial, o réu pode passar um fio para o autor e falar, ó, vamos fazer acordo, isso aí não paguei, não foi por mal, vamos transacionar. Na audiência de conciliação e mediação, o que o 139, inciso 5º do Código de Processo Civil diz? Que o juiz pode reconhecer a qualquer momento. Pode estimular a qualquer momento a autocomposição. Então ele estimulou, deu certo, ele vai homologar. Então cuidado para não interpretar esse artigo 354 como se isso só pudesse acontecer aqui. Não é isso. O Código só está chamando a atenção. Vão nesse contexto que eu passei. É como se fosse um lero do legislador com o juiz. Ó, vê se dá para julgar. Está só advertindo. Olha, excelência, em alguns casos, você não precisa seguir para esperar a sentença lá no final, não. Você pode encurtar o procedimento. Vê se não é o caso do teu processo aí que você está gerindo. Ok? Ok. Agora, como é que termina o 487? Mentira. O 354, que eu olhei para cá, ele me traiu. Vamos ler de novo o 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485, sentença terminativa. No 487, inciso 2º, prescrição e decadência. Inciso 3º, autocomposição, o juiz proferirá sentença. Aí o que diz o parágrafo único? A decisão a que se refere o caput. Qual decisão? Decisão que não vai resolver o mérito, ou pelo 485, ou que vai resolver o mérito no 487, inciso 2º e 3º. Essa decisão pode dizer respeito a apenas parcela do processo. Como assim parcela do processo? Ué, assim, o cara vai a juízo e formula 2 pedidos. O réu contesta dizendo que o pedido 1, só um dos pedidos, tem coisa julgada. E se o juiz acolher, vai colocar fim ao processo todo, você pediu dano material, dano moral. O que foi julgado é só o dano material. Dano moral é inovação, não pediu antes. O réu agiu com boa fé, falou, excelência, tem uma coisa julgada em relação à parcela dos pedidos. São 2 pedidos, um deles tem coisa julgada. Aí o juiz acolhe. Ele vai colocar fim ao processo? Claro que não. Vai colocar fim àquela pretensão de dano material. Porque é apenas uma parcela, uma parte do processo, da pretensão. Apenas uma parte dos pedidos. Então vai ser apenas uma parcela do processo, continua o dispositivo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Os senhores não viram ainda agravo de instrumento, porque isso é aula de recurso. Mas veja, onde é que está o agravo de instrumento? Até para os senhores irem familiarizando, ouvindo dizer. Olha aqui. Então vai caber agravo de instrumento, não é? 354, parágrafo único. Beleza. Olha o 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. Então, o agravo de instrumento é um tipo de recurso. É um recurso cabível em face de algumas decisões interlocutórias. Não vou analisar o rol do 1015 porque não é hipótese aqui, não é aula de recurso. Mas vejam, o 354 falou uma parcela do processo.
e vai caber agravo de instrumento. Por que vai caber agravo de instrumento? Porque no 354, parágrafo único, nós estamos diante de uma decisão interlocutória. Botem o 1015 do lado aí desse 354, parágrafo único, porque você indo lá, você vai ver que o caput faz menção a agravo de instrumento em face de contra as decisões interlocutórias. Então, no 354 caput, ele é expresso em falar que aquilo é uma sentença, e o 354 parágrafo único não é expresso, ele remete, mas por via indireta ele fala em decisão interlocutória. Tá certo? Tá absolutamente certo. Eu não sei porque que o 354 parágrafo único não falou decisão interlocutória, já que em cima ele falou sentença. Mas aí é para dar espaço para o professor gastar aqui uns minutinhos explicando isso. Mas não é só por conta dessa remissão ao 1015, não. Ele fala em sentença, fala em ato que é impugnável por agravo de instrumento, e o 1015 fala decisão interlocutória. Vamos ver se é isso mesmo. Olhem o artigo 203, que diz respeito aos pronunciamentos do juiz. Como é que o juiz pode se pronunciar no processo? Ou por meio de sentença, ou decisão interlocutória, ou despacho. Eu tirei o despacho fora. O despacho está no parágrafo 3º. Despacho não tem conteúdo decisório. Então, ou é sentença, ou é decisão interlocutória, ou é despacho. O que diferencia o despacho dos demais? O despacho não tem decisão. Despacho é um ato meramente ordinatório, ok? Então, sentença e decisão interlocutória são espécies de pronunciamentos decisórios. Então, ó, pronunciamentos judiciais decisórios são de duas ordens, 203. Pode ser sentença ou pode ser decisão interlocutória. O que diferencia um do outro? A sentença, ela é uma decisão que tem a aptidão de colocar fim ao processo. Pode colocar fim ao processo. Uma decisão interlocutória, ela é uma decisão que é proferida no curso do processo. Quer ver? Parágrafo 1º do 203. Ressalvadas procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, decisão, ou que resolve o mérito ou que não resolve o mérito, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como ou extingue a execução. Então a sentença tem um duplo critério. Tem o critério conteudístico, que é o conteúdo de decisão, 485 sem resolução do mérito, 487 com resolução do mérito, e além disso põe fim, tem a aptidão de colocar fim. Então a sentença, meus amigos, é a decisão final. Por que o 354 fala em sentença? Porque ali ou você vai reconhecer vício em relação a todos os pedidos, ou tem um pedido só. Então no 354 caput, nós teremos realmente o término do processo. O que é a decisão interlocutória? Não sei se eu já falei isso com os senhores. Eu tenho um grande problema, não é problema / solução, depende. A minha memória ela é fotográfica. Eu lembro mais quando eu visualizo uma situação. Na sala de aula isso ajuda bastante, que quando eu entro no ambiente da sala de aula, eu lembro o que eu falei. Agora com esse lance de aula online eu estou sofrendo um pouco mais. Não lembro o que eu falei em cada uma das turmas, no que foge da matéria. No conteúdo da matéria eu lembro / anoto. Agora essas coisas essas janelas que a gente abre no meio da aula, eu fico mais perdido. Mas pouco importa. Vamos lá. Interlocutório, eu quero dizer isso aqui, ó. Inter, de meio, / locutória, locus de procedimento. O que é a decisão interlocutória? É aquela proferida no meio do procedimento. Esse meio não é um meio aritmético, de metade. É meio de não fim. Então é no curso do procedimento. O que o 354, parágrafo único, está lhe dizendo, portanto? Que pode ser que o juiz reconheça a extinção, profira uma decisão terminativa e não coloque fim ao processo como um todo.
processo vai prosseguir, então metade dele vai parar, ou uma parcela dele vai parar, outra parcela vai continuar. Então tudo isso para dizer que o 354 caput é sentença e o 354 parágrafo único gera uma decisão interlocutória. Ok? Deixa eu ver aqui que o Heitor, eu tenho que apertar aqui, peraí. Heitor, professor, então, do que for decidido no 354 parágrafo único, deve ser abordado novamente em definitivo na sentença, podendo... Não! Isto não é uma decisão, não é tutela provisória, tá? Não se trata de tutela provisória. Poxa, não escreveu nada. Não está marcado. Vou escrever. Não se confunde. Não se trata com tutela provisória. O que tem que ser confirmado é a tutela provisória. Uma tutela antecipada, uma tutela da evidência, ela vai ser ao final confirmado ou não. Aqui, mesmo sendo decisão interlocutória, veja, proferiu uma decisão interlocutória reconhecendo, então tem pedido 1. Dano material. Tá horrível. Material. Pedido 2. Dano moral. 2 pedidos. O réu alega. Vem a contestação e o réu alega a coisa julgada. Aí chega o 354, parágrafo único. Pedido 1. Ele reconhece a coisa julgada. Pedido 2. Vai continuar o processo. Ok? O que o 354, parágrafo único disse? Que isso é uma decisão interlocutória. A decisão que reconhece coisa julgada em relação ao pedido 1 é igual decisão interlocutória. O que o parágrafo único está te dizendo? Que você tem que recorrer imediatamente. Recurso imediatamente sob pena de trânsito em julgado. E nunca mais poder mexer. Se você acha que não tem coisa julgada nenhuma, que o réu está errado e o autor está errado, você não pode ficar parado. Você tem que interpor imediatamente o agravo de instrumento. E aí qual é o recurso? Agravo de instrumento. Ok? Beleza? Então vejam que nós temos 2 grupos de decisão. Terminativa e definitiva. A terminativa tem vários incisos. A definitiva tem 3 incisos. O 354 apanhou a imensa maioria, porque pegou o 485 todo e pegou 2/3 do 487. Só deixou de fora o 487, inciso 1º. Olha o 487, inciso 1º, uma decisão definitiva, portanto. Ó, haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Quando o juiz acolhe ou rejeita, julga procedente ou improcedente. É o julgamento de mérito por excelência. Quando não tem autocomposição, quando não tem prescrição e decadência, o que sobra é esse inciso 1º aí. O juiz vai dizer se o autor tem ou não tem razão no que ele está discutindo lá. Ok? Isso pode acontecer nessa fase do procedimento? Pode também. O código trata de um modo, num outro capítulo. É o que se consta lá do artigo 355. Desse 355, nós já falamos, são 2 incisos, nós já falamos de um dele. Lembra, eu falei ainda hoje no começo da aula, o efeito processual da revelia, qual que é? O 355, inciso 2º.
Então, tendo revelia, a ausência de contestação, teve efeito material, presunção de veracidade. O réu pode aparecer no processo a qualquer momento para produzir provas contrapostas. Não é caso do 345, acabei de falar que teve o efeito material do 344. Aí isso vai nos conduzir ao efeito processual, de modo que o juiz pode a qualquer momento julgar. Julgamento antecipado do mérito. Olha lá, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando, inciso 1º, não houver necessidade de produção de outras provas. Então, é porque já tem prova suficiente, ele já está convencido. Ele pode julgar imediatamente. Se ele já está convencido, se a cognição é quando tem alegação e provas, as partes já alegaram. Autor na petição inicial, réu na contestação. Produziram provas. Porque a prova documental você traz já com o seu primeiro ato, é a regra. E aí a prova documental satisfez o juiz. Já está aprovado. Já tem alegação e tem prova. Pronto, cognição, acabou o processo. Vai continuar para quê? Porque a próxima fase que vem é de instrução probatória, para produzir prova. Mas se não precisa de prova, então o momento de julgar é agora. Por isso que a doutrina até critica. Como assim julgamento antecipado do mérito? Não tem antecipação nenhuma. Esse é o julgamento no momento adequado. Falávamos sobre isso. Se você já tem elementos para julgar que leva mais 3 anos pedindo prova pericial, prova do inferno que o parta, do raio que o parta, e julga que você já tinha elementos há muito tempo atrás, isso pode gerar até uma responsabilidade civil do Estado por desrespeito, por falha na prestação de serviço. Não quero transformar aqui em aula de consumidor, não, mas o serviço público de prestar justiça tem que atender a um prazo que seja razoável. Nesse caso, é difícil você definir o que é prazo razoável, né? Porque é um conceito jurídico indeterminado a dar com pau. Conceito jurídico indeterminado maior do que esse não tem. Cada caso é um caso. Agora, aqui nós temos um marco, né? Se você já poderia decidir aqui e postergou o processo indevidamente, é mais fácil de demonstrar o desrespeito à duração razoável do processo. Inciso 1º, quando não tem necessidade de produzir outras provas. Inciso 2º, é o efeito processual da revelia. Quando o réu for revel, o que é réu for revel? O réu não contestou. Vírgula. Ocorrer o efeito previsto no 344, que é qual? Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Se tem alegação, não teve do réu porque ele não quis, mas o sistema permitiu. Tem alegação do autor, não tem alegação do réu, o problema é dele. Ele que arque com o ônus. E não tem prova suficiente, porque se tiver prova suficiente, 355, inciso 1º. Não precisa de outras provas, é porque provas tem. Mas se não tem provas suficientes, mas o réu não contestou, ocorreu o efeito do 344, é o quê? Presunção de veracidade. A presunção atua justamente para substituir a prova. O que se encontra lá no 374, inciso 4º, que nós já mencionamos aqui? Mas é porque tem a ver com isso, vamos lembrar. Não está provado, então não é o 355, inciso 1º. Mas ocorreu presunção. Bom, se ocorreu presunção, você não tem prova, mas tem quase prova, tem uma presunção. Não dependem de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de veracidade, de existência ou de veracidade. É o caso da revelia. Então, por que o juiz vai continuar com o processo? Porque depois desse momento aqui, desse momento até esse momento aqui do final da tela, do quadro, aqui é a sentença tradicional. É ruim de ficar, fica inclinado. E aqui é o momento que nós estamos. Nós estamos que é... esqueça. Que é o do... tentar pegar aqui, ó. Aqui acho que fica mais... Aqui é a sentença. Nós estamos aqui. Já teve um momento de resposta do réu, estamos nesse momento aqui. Para que você vai esperar esse intervalo aqui, se esse intervalo aqui consiste na produção de provas? Pois não precisa de prova. 374, inciso 4º. Ok? O que nós temos que entender aqui, para deixar bem claro? O que está lá no miolo do caput, ó. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença.
Então, no 355, acabou o processo. Julgamento antecipado do mérito. Não é bem antecipado, mas está melhor que no código anterior, viu? No código anterior era julgamento antecipado da lide. E a doutrina criticava que não é antecipado, é um momento correto, é isso que tem que fazer. Prosseguir, que seria um erro. Você não tem uma hipótese de ou prosseguir ou continuar. Não existe o ou continuar, não é para continuar. Então não está antecipando nada, né? No caso concreto que eu digo. E não era lead, porque a lead é um elemento acidental no processo. Nem sempre tem lead no sentido técnico. O código atual corrigiu. Na verdade, o processo civil confundia, não só nessa passagem, mas em várias passagens, lead com mérito, lead com demanda. Lead com demanda. O que é litis contestatio? É a contestação da demanda lá dos romanos. Mas se confundia com lead. Litis consórcio. É uma lead em consórcio, mas nem sempre lead, é uma demanda em consórcio. Então o código atual corrigiu uma parcela do erro. Não fala mais julgamento antecipado da lead. Pelo menos fala julgamento antecipado do mérito. Você pode interpretar esse antecipado aí como aquela estrutura. Primeiro dia de aula eu botei o quadro, no segundo, de fora a fora com os atos. A sentença está lá na extremidade máxima do quadro e esse momento está numa fase anterior. Então, num esquema abstrato, idealizado, você está no momento realmente anterior. Você está antecipando. É uma possibilidade de se antecipar em abstrato. Mas o juiz não julga em abstrato. Tirando a ação o controle de constitucionalidade, o judiciário julga em concreto. Então, no caso concreto que você estiver diante da sua mão quando o senhor, Vossa Excelência, virar juiz, você não tem opção de ou conseguir ou não, ou prosseguir ou não. Naquele caso concreto, a hipótese é uma só, é de acabar com o processo. Então você não está antecipando. Naquele caso concreto, o procedimento chegou ao fim. Ok? É isso. Então 355 é uma sentença, vai colocar fim ao processo. Mas lembra que nós falamos no 354? Que ele tinha um caput, tinha um parágrafo único? E o caput era sentença, porque acabava? Julgava todo o mérito? Ou não julgava nada do mérito? O parágrafo único era o quê? É quando se referia a uma parcela. O vício em relação a uma parcela da demanda, do processo, do pedido, ou o reconhecimento de uma prescrição, decadência ou de uma autocomposição em relação a apenas uma parcela do processo. Vai acontecer o mesmo aqui. Vejam o que prevê o artigo 356. E, peraí, eu tô dando enter aqui sem nem ver, porque tá aparecendo para mim depois. Acho que agora vai. Agora vai. Ó, do julgamento antecipado parcial do mérito. O que muda de um para o outro? Muda o parcial, entrou. Jogo do 7 erros. Olha para cima. Do julgamento antecipado do mérito. Olha para baixo. Do julgamento antecipado parcial do mérito. O que muda? É que é uma parcela só do pedido. É exatamente a hipótese. O juiz tem um pedido de dano material e um pedido de dano moral. Com relação ao pedido de dano material, o juiz já está convencido. Já está aprovado. Ele já quer julgar. Mas em relação ao pedido de dano moral, ele tem que produzir mais provas, tem que refletir, tem que avaliar melhor a situação. Não está convencido. O que ele tem que fazer? Continuar com o processo para de uma vez só julgar os dois? Ou ir julgando parceladamente, fracionadamente o processo? Sem sombra de dúvidas, ir julgando que ele já está convencido. Porque olha só, quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir, mais pedido. Quando a parte A vai a juízo em face da parte B, tá horrível. Então, partes. A, B. Causa de pedir. Uma colisão, um acidente. Pedido. Dano material. Essa aqui é a demanda 1.
Aí agora vai aparecer aí a demanda 2. Agora, leia-se daqui a pouquinho. Nossa, tá muito lento, meu pai do céu. Demanda 2. Mesma coisa, parte A contra a parte B, pela mesma causa de pedir colisão, mais um outro pedido, dano moral. A parte tem que entrar com um processo para cada. Em cima é o processo ABC, caiu na primeira vara. Embaixo é o processo XYZ, caiu na 8ª vara. Eu tenho que fazer isso? Não, as demandas são conexas. Na verdade, por comodidade, o autor entra com um processo só. Tudo cumulado no pedido. Então nós temos aqui uma cumulação de pedidos. Nós temos, antes de ser uma acumulação de pedidos, é uma acumulação de demandas. Nós temos 2 demandas distintas. Quais são? Por isso que eu não fico aqui repetindo igual um tagarela à toa. Quais são os elementos da demanda? São esses 3. São os elementos que servem para identificar uma demanda. Está identificado. Quando você olha uma petição inicial que tem 5 pedidos, são 5 demandas. Cada demanda é um pedido. Tanto que pode ser extinto sem resolução do mérito em relação a um pedido. Pode ter acordo em relação a outro pedido. Pode ter prescrição em relação a outro pedido. E pode ter o julgamento convencional em relação ao último pedido. Por quê? Porque são demandas distintas. Vamos ficar. Se fosse a demanda 1 tivesse no processo ABC e o juiz tivesse convencido, ele não ia julgar? Não ia julgar pelo 355? E o processo 2 não está convencido. Ele vai prosseguir. Agora, junta um processo só. Dá no mesmo. Nós temos um único processo, senhores. O processo é um caminho. O processo é o veículo que leva para chegar. Ele percorre um procedimento. O processo, na figura de imagem do professor Barbosa Moreira, é uma locomotiva, que tem vários vagões. O que tem dentro da locomotiva, se é um passageiro, se é um quilo, uma tonelada de minério, pouco importa, ele continua sendo o veículo de locomoção. Um processo pode ter uma demanda, um passageiro. Um processo pode ter 5 demandas, 5 passageiros. E Uber, tem que descer todo mundo no mesmo lugar? Ou pode ir descendo fracionado? Pode ir descendo fracionado. O juiz precisa esperar para julgar na lógica do seu Madruga? Qual é a lógica do seu Madruga? Ele não vivia falando que ele ia pagar tudo de uma vez no final do ano? O juiz tem que pagar, tem que julgar tudo de uma vez no final do ano do processo? Claro que não. Claro que não. É evidente que não. Acontece o seguinte. Acontece que no Código de 73 não tinha essa previsão. Isso é uma novidade. O 356 é uma novidade das mais importantes, importantíssima. Se não tinha essa possibilidade, o que o juiz tinha que fazer no código anterior? Julgar tudo de uma vez. Aí o cara formulou 10 pedidos, ele já está convencido de 9. O 10º é complicadíssimo, ele não pode julgar. Tem que ver uma sentença só nesse processo. Tem que ter uma decisão de mérito só na sentença no final. Mas já estou convencido dos outros 9. Fazer o quê? Não pode julgar. Porque a lei não autorizava a julgar. Aí o que se fazia para tentar... para não penalizar a parte, né? Porque a parte não pode ser penalizada por conta de mazelas do sistema jurídico. O que os juízes faziam com razão? Na verdade, com razão não, mas faziam, faz sentido, tinha sentido. Eles concediam tutela antecipada. Mas eles já estavam convencidos. Ali não era um juízo de probabilidade, era um juízo de certeza. E muitas vezes ele dizia, olha, eu queria julgar o mérito definitivamente, mas eu não posso. Então, autor, para não ficar tão mal para você, toma aqui uma tutela antecipada. Só que qual é a característica da tutela antecipada? Como o Heitor disse, salvo engano, foi o Heitor. Não sei se foi o Bob Esponja, foi? Disse o quê? É provisório. Tutela antecipada é provisório, tem que ser confirmado posteriormente. Isso era um gatilho, portanto, era um remendo do sistema. Não era para ser assim. Por quê? Porque tinha prevalecia um entendimento lá em 73 de que você tinha que ser julgado tudo de uma vez só, porque um processo era único. Aí o que a doutrina dizia? Só você diferenciar, meu amigo, o que é decisão interlocutória do que é sentença. Sentença é a última decisão. Cada processo tem, em regra, uma sentença. Os senhores verão em processo civil 2, procedimentos especiais, que alguns procedimentos especiais têm 2 sentenças. E não nos causa espanto, por quê? Porque procedimento especial é justamente aqueles que são diferentes do procedimento comum.
Uma das diferenças pode ser essa. Ação de divisão e demarcação de terras. Primeiro vai julgar se tem o direito ou não à divisão de terra. Depois, sentença. Depois vai julgar a divisão feita por um agrimensor. Veja, nessa ação que os senhores verão depois, tem uma produção de prova. Prova pericial a ser produzida depois de uma sentença. Porque primeiro tem que fixar se tem ou não tem o direito à divisão. Depois você vai verificar se o trabalho do agrimensor foi bem feito ou não. Veja, ali é excepcional. Tirando esses casos, o processo tem uma sentença só. Mas o fato de ter uma sentença só, que tem a aptidão de colocar fim, ok? E lembrem-se que lá no 203, parágrafo único, ele começa dizendo: ressalvadas as disposições dos procedimentos especiais. Tá aí o porquê. Mas você não precisa julgar tudo de uma vez porque tem uma sentença só em regra. Porque você tem uma ferramenta que é a decisão interlocutória. 203, parágrafo 1º, sentença. Duplo conteúdo. Decisão, coloca fim. Tem aptidão de colocar fim. Decisão interlocutória. Nem analisei, salvo engano. Mas o parágrafo 2º é curioso que ele fala: decisão interlocutória é toda decisão que não se enquadra no parágrafo anterior. É decisão. Decisão interlocutória está no nome. É decisão. E que não se enquadra no parágrafo anterior. Quais são os dois elementos? Decisão e colocar fim. Mas porque, se é decisão e não se enquadra no parágrafo anterior, por quê? Porque não coloca fim. Então, decisão interlocutória é a decisão proferida no curso do processo. No código anterior, isso era um gatilho. No código atual, o juiz julga o mérito por decisão interlocutória, se ele tiver na hipótese do 356. Ele acaba com a demanda 1 e o processo prossegue só com a demanda 2. Mas como assim acabou com a demanda 1? Foi proferida a decisão de mérito, o juiz já julgou. No meio do procedimento vem uma decisão, que não é que coloca fim, não é a sentença, que vem assim, ó: isto posto, julgo procedente o pedido do autor, condeno o réu. Aquilo não é uma decisão provisória, não é uma tutela provisória, é uma decisão definitiva de julgamento de mérito, porque o 356 passou a autorizar. Era 8. Dessa forma, corre um prazo de recurso para cada pedido, na medida em que eles foram sendo respondidos, né? É exatamente isso que eu falei, que muda o sistema do CPC. Um dos motivos é esse. Pode executar uma decisão parcial. Tá no parágrafo lá do 356. Cada pedido é autônomo dentro do processo, pelo que eu entendi. É exatamente isso. É exatamente isso. Tudo que o juiz pode fazer numa demanda autônoma, num processo autônomo, ele pode fazer num processo acumulado. Então, se o juiz julga procedente o pedido de dano material, condena o réu a pagar ao autor 50 mil reais, mas vou continuar o processo para ver se deve dano moral. Aquilo é, na essência, dentro, assim, na razão de ser, uma sentença. Que é o julgamento final da demanda 1. Só que em relação ao processo como um todo, é uma decisão interlocutória. Por isso que uma parcela da doutrina fala: isso aqui é substancialmente uma sentença. Porque tem a aptidão de colocar fim a uma das demandas. Mas formalmente recebe o invólucro, a forma de decisão interlocutória. Ok? Sendo decisão interlocutória, olha o que prevê o 356, parágrafo 5º. A decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento. Nós já sabemos por quê. Porque não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. E o que 1015 diz? Lá não trouxe o inciso. Lá no outro caso eu não trouxe o inciso porque não tem um inciso claro. Está lá naquela hipótese de em qualquer outras partes do código, então eu não quis confundir vocês. Mas olha agora no 1015 tem nome, CPF, RG, CEP para entregar. Ó. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre mérito do processo. Qual é a decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo? É o 356. Julgamento antecipado parcial do mérito. Ok? Eu sei que eu não analisei os incisos, mas eu, quando joguei o caput ali para vocês, que eu falei, ó,
O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, um ou mais, ou uma parcela, que não é todo, é a mesma lógica. O que eu disse? Não muda, só o que muda é isso. Lembra que eu falei, jogo dos 7 erros, e só entrou o parcial. Olha os incisos do 356. Vou trazer o dispositivo todo. O juiz... foi. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela dele, inciso 1º, mostrar-se incontroverso. O que é incontroverso? É quando não tem controvérsia. Ok? Mas se não tem controvérsia, precisa produzir prova? Não precisa produzir prova do que é incontroverso. Veja o 374. De novo, o 374. Não dependem de provas os fatos admitidos no processo como incontroversos. Olha lá. Não depende de prova, porque é incontroverso. Lembra do ônus da impugnação especificada? Presunção é incontroverso, é não controvérsia. Não depende de prova porque tem presunção, é a mesma lógica. Então veja que o inciso 1º do 356 se enquadra no 355. Não tem necessidade de produzir provas. Por que não tem necessidade de produzir prova? 374, inciso 3º. Uma das hipóteses nas quais não se precisa produzir prova é quando o fato é incontroverso. E olha o inciso 2º do 356. Quando estiver em condições de imediato julgamento nos termos do 355. Na verdade, o inciso 1º já está incluído no inciso 2º. Isso é uma redundância. O código nessa parte foi muito mal feito. Foi muito mal. Falei isso na aula passada. Né? Foi muito mal redigido. Não sei se o legislador que ficou sem jeito. Bastava falar que o 356 podia ser assim, ó. Igual foi o parágrafo único do 354. O 356 podia ser um parágrafo único. Se quisesse dar um artigo para ele em separado, por conta do que o Heitor já percebeu, a impugnação dele tem que ser imediata, cabe execução provisória de imediato. Tá bom. Se quisesse fazer isso, não precisava dar esse enredo todo no caput ali. Bastava dizer, ó, o artigo anterior se aplica na hipótese em que o juiz julga uma parcela, apenas uma parcela dos pedidos do objeto do processo por decisão interlocutória. Dá no mesmo. Então, o inciso 1º do 356, o inciso 2º do 356 é encheção de linguiça. Na verdade, pode-se julgar uma parcela do mérito quando incidir o 355, inciso 1º. O que é o 355, inciso 1º? Não precisar de outras provas. É isso. O que muda ali, portanto, é que não gera uma sentença, mas gera uma decisão interlocutória. Atenção, uma decisão interlocutória que pronuncia sobre o mérito. Aí, vejam os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do 356. O 5º nós já vimos, acabamos de analisar. Parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Se for ilíquida, lembra que o pedido tem que ser certo e determinado? Excepcionalmente ele pode ser indeterminado. A sentença tem que ser líquida. Líquida é o quê? Precisa, quanto à extensão. Excepcionalmente ela pode ser ilíquida, quando não tem condições ainda de definir a extensão do dano. Isso vai gerar depois uma fase que os senhores verão em processo civil 4, chamada liquidação de sentença. A liquidação de sentença se destina a atribuir liquidez à sentença. E é necessário atribuir liquidez à sentença quando ela é ilíquida. Então, veja lá, artigo 492 a esse respeito. 492. A parte poderá liquidar ou executar, vai liquidar, liquidação quando ela for ilíquida. Ou vai executar, a execução quando já for líquida, quando o juiz diz, condena a pagar 50 mil reais, isso é líquido. Já tem a definição do valor. Quando o juiz diz, condena o réu porque está preenchendo os elementos da responsabilidade civil, mas como não se tem uma precisa definição da extensão,
eu condeno ao pagamento de um valor que vai ser apurado em futura liquidação, porque a lei líquida vai definir depois. Então, pode executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Você pode julgar, você vai executar imediatamente. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, ou seja, não cabe mais recurso, tinha até recurso sendo julgado, mas acabaram agora os recursos, nós vamos converter a execução que é provisória em execução definitiva. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, eles tratam muito mais de conceitos de execução, de recurso / execução, que os senhores vão ver em processo civil 3 e 4. Tá? Se não deu para entender muito bem, relaxa, é assim mesmo, porque os senhores não viram esses tópicos ainda. Mas o que eu quero dizer para os senhores é que o 356, ele tem a mesma aptidão de uma sentença. Ele só não coloca fim ao processo como um todo. Mas foram formulados 5 pedidos no processo. O juiz julga o pedido 1, procedente, por decisão interlocutória. O processo vai seguir os pedidos 2, 3, 4, 5. Aí depois o juiz se convenceu do pedido 2. Ele profere uma nova decisão interlocutória, que coloca fim à demanda 2. Ele deixou o segundo passageiro. O processo vai seguir com relação aos 3, 4, 5. E por aí vai. E aí, no final, ele vai proferir uma sentença para julgar ou só o pedido 5, ou de uma vez o pedido 5, 4, 3, os que faltarem no momento final. Resumidamente, sentença é a decisão final. Decisão interlocutória é toda decisão que não é a final, não é a última. Mas a decisão interlocutória no Código atual passou a poder, se admitiu que ela julgue o mérito. Ok? Vamos agora para um próximo tópico. Está visto aí, está visto o julgamento conforme estado do processo. Vamos agora ao próximo item, que é saneamento e organização do processo. O que nós temos que falar sobre o saneamento, hein, meus amigos? Com toda franqueza. O que nós temos de importante para falar sobre o saneamento? Nada. Não temos nada para falar de relevante sobre o saneamento. Por quê? Porque nós já falamos. Sempre que o juiz estiver diante de um vício sanável, ele tem que corrigir. A lógica do código que já foi repetida em várias passagens. Ó, a título de exemplo, para recordar, artigo 4º, artigo 6º, 139, inciso 9º, 317, 352, e agora vai aparecer de novo no 357, inciso 1º. Então já vamos logo ver, porque esse saneamento aparece aí por conta do inciso 1º. Olha como é que é mais um daqueles dispositivos meio que didáticos, lúdicos. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, qual? Do julgamento conforme estado do processo. Então, recorde-se que é uma espécie de comunicação do legislador com o julgador, no sentido dele colocar fim ao processo sempre que der. Julgamento conforme estado do processo. Agora, se ele não se utiliza do julgamento conforme estado do processo, se o processo precisa prosseguir, ele precisa prosseguir por quê? Porque não tem vício insanável. Se teve vício sanável, já foi corrigido. E o juiz não tem elementos suficientes para julgar. Não teve revelia, não tem presunção. E ou teve revelia e não teve o efeito material, né? São coisas distintas. Nós falamos sobre isso. Ou o juiz precisa de novas provas. Porque as provas que tem
ele precisa de outras provas, como diz o 355, inciso 1º. Ele coloca fim se ele não precisa de outras provas. Logo, se ele precisa, ele vai continuar, porque o próximo ato do procedimento é a instrução probatória. Basicamente, o que falta a gente falar é a decisão do 357, são as provas, sentença, e acabou. Coisa pra caramba, tá? Mas é isso que falta falar. Então ele vai continuar com o processo quando ele precisar produzir provas. Esse 357, na verdade, o grande ganho, são 5 incisos. Tirando o inciso 1º, que é saneamento, o código tem fetiche com saneamento. Na verdade, esse 357, o grande potencial dele, o grande ganho teórico, que também é novidade, esse artigo 357, é uma decisão no sentido de organizar o processo. Porque aqui é o momento dele organizar. Organizar o quê? Organizar a atividade instrutória. Os senhores verão que os incisos, tirando o inciso 1º, vão tratar desse aspecto de organização. Então eu chamo de decisão de organização do processo. O que eu tenho de menos importante aí é o saneamento. Eu não estou falando que em percebendo o saneamento o juiz não tem que sanear. Não é isso. Eu só estou querendo mostrar para os senhores que o saneamento se dá em qualquer momento do processo. A organização não. A organização é aqui. O juiz lidar com atividades probatórias é nessa fase aqui. Já tendo ouvido que as partes falaram, alegaram, espernearam. Agora vamos produzir prova. Se eu não pude julgar antecipadamente, porque as provas que tem não são suficientes, eu preciso de novas provas. De outras provas. Então deixa eu pedir as outras provas. Vamos falar sobre isso, com as partes, sobre as provas. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses nesse capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, digo eu, só organização. Inciso 1º, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Saneamento. Tirando esse inciso 1º, todo o restante se relaciona à organização da instrução probatória. Organização da instrução probatória. Eu quero deixar isso bem pontuado com os senhores. Isto é uma decisão que o juiz profere. É uma decisão importantíssima, que vai inclusive vincular o próprio juiz ao conteúdo dessa decisão. Vincula o juiz, vincula as partes. Está lá no 357, parágrafo 1º. E o mais importante é a organização, e não o saneamento. Então, eu chamo de decisão de organização do processo. Ok? Como é que a prática chama? Vê se já ouviram falar isso aqui. Despacho saneador. Por que me matar e falar despacho saneador, cara? Por que é despacho? Isso não é um ato meramente ordinatório, o juiz está decidindo. Quando o juiz diz, não pode produzir a prova X, pode produzir a prova Y, cadê despacho? E uma decisão, porra. Despacho. E por que saneador? Se o principal conteúdo não é sanear. Mas a prática, o foro, chama de despacho saneador. Não tenham dúvida, é uma decisão que organiza a atividade instrutora. Esse é o conteúdo do 357. E se tiver vícios, corrija. Mas se tiver vícios, corrija em qualquer momento do processo. Quando você fala que isso aqui é uma decisão de saneação, já de saneamento, parece que isso acontece aqui. Você tem que dar nome às coisas para identificá-las. Minha preocupação é essa. Não é um despacho, é uma decisão e não tem o conteúdo de sanear. Na verdade, a lógica de saneamento é do princípio da primazia da resolução do mérito. Sempre que o juiz verificar, em qualquer momento do processo que o juiz verificar, ele tenta corrigir o vício. Ok? Aí é o seguinte, meus amigos. Temos que analisar os incisos, portanto, 2º, 3º, 4º e 5º desta decisão de organização do processo. Inciso 2º. Nessa decisão, o juiz vai delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Então o juiz vai definir quais são os fatos que ele quer ver provado e quais são os meios de prova que se vão produzir. Aqui é o momento de falar de prova. Porque o processo só vai prosseguir, as partes já alegaram. Agora é o momento de provar. Nós estamos aqui. A sentença é aqui, está pertinho.
O que liga um ao outro? Produção de prova. Mas vamos produzir prova de modo bagunçado ou de modo organizado? Organizado. É a grande novidade desse artigo 357. Porque no código anterior já se podia produzir prova. E o juiz ia, as partes iam jogando prova, o juiz ia pedindo prova e ficava bagunçado. Agora o código mandou, mais uma vez, o legislador com o juiz. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, pensa, filho. Pensa. Vamos usar a massa cinzenta para um bom sentido. Pensa e vê o que tem que fazer. Então você analisa aí quais são os fatos do processo. Fato 1, 2, 3, 4, 5. Quais são esses fatos que você acha relevante? Só o fato 1, 2, 3. Então, para eu julgar o pedido que foi formulado, eu tenho que definir o fato 1, 2, 3. Quais são os fatos que já estão provados? Fato 1 e 2. Pô, então você só quer prova sobre o fato 3. Que tal falar isso para as partes? Porque se você, juiz, não falar isso para as partes, elas não sabem o que está provado ou não para você. Elas não sabem o que é relevante ou não para você. O que invariavelmente vai acontecer? Uma enxurrada de provas. Que as partes sabem, está perto do momento de julgamento, e o que falta é produzir prova. E aí a parte, pelo bem e pelo mal, o juiz não falou nada, vai produzir prova sobre o fato 5, que para o juiz é relevante. A parte alega que o réu estava sem camisa, estava dirigindo com o boné para trás. Precisa produzir prova disso? Claro que não, isso é relevante. Então o juiz tem que dizer o que é relevante para a solução da controvérsia e o que é irrelevante. Pronto, já está organizando. Dentre aquilo que é relevante, tem um capítulo do Código que diz que não se produz prova sobre fatos irrelevantes. Por isso que o juiz tem que dizer. Dentre aqueles fatos que ele considera relevante, pode já ter algum provado. Então o que ele diz para as partes? Olha, fato relevante para a causa é 1, 2, 3. Não me venha produzir prova sobre os fatos 4 e 5. Para mim é relevante. E digo mais, não me produzam prova sobre o fato 1 e 2. Eu já estou convencido sobre esses fatos. Só preciso do fato 3. Eu não posso julgar ainda, senão eu já teria julgado, né? Eu não posso julgar ainda porque o fato 3 é relevante para a solução da causa. O juiz tem que delimitar isso. Tem que ter esse tipo de organização. Se o segundo, ele vai delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova. Nós veremos lá no capítulo, lá na aula de teoria geral das provas, que as provas incidem sobre as alegações de fato. Veja como é que você vai linkando uma coisa com a outra. Esse 357, inciso 2º, casa com 369. Não vou jogar aqui porque está no final da aula, eu quero terminar esses incisos. Ok? Inciso 3º. Nesse momento de organizar, o juiz disse quais são os fatos que serão provados. Disse quais são as provas que serão produzidas. Então, para provar o fato 3, no meu exemplo, salvo engano, né? Para provar o fato 3, eu defiro a produção de prova testemunhal, defiro a produção de prova documental superveniente, defiro a produção de prova pericial. Pronto. Agora falta definir o quê? Quem vai produzir qual prova. Quem que vai produzir a prova testemunhal, quem que vai produzir a prova pericial. Imagine que o autor tenha pedido para ouvir testemunha. O réu não tem testemunha para levar. E o réu tenha pedido perícia, o juiz deferiu. Ponto, já sabe quem que vai produzir o quê. Olha o que diz o inciso 3º. Ele vai definir, nessa decisão de organização, ele vai definir a distribuição do ônus da prova, observado 373. Esse 373 está no capítulo da teoria geral da prova. E o que ele prevê? Eu vou resumir para os senhores, pelo tempo que nós temos, e nós vamos voltar a ver isso depois. Ele diz assim, o ônus da prova incumbe. Inciso 1º. Eu vou pegar. Eu vou ler ele de cabeça e pego de uma vez para os senhores vão lendo comigo. O ônus da prova incumbe ao autor sobre o fato constitutivo do seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então está dizendo o dispositivo que o ônus da prova incumbe ao autor em relação a tudo? Não. Em relação ao fato que constitui o seu direito. Mas quem que alega um fato que constitui o direito que está pedindo? O autor, porra. Inciso 2º. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo. Quem é que alega em fato impeditivo? Fato modificativo. Quem é que alega fato modificativo? E fato extintivo do direito do autor. Quem é que alega fatos que vão extinguir o direito do autor? Me diga aí. O réu. Então o que o dispositivo está dizendo? Que o ônus da prova incumbe ao autor do que ele traz para o processo. E incumbe ao réu do que ele traz para o processo, na defesa de mérito indireto. Por isso que eu digo, o ônus da prova incumbe a quem alega. É que o legislador não fica sem jeito de ser tão objetivo assim. Quem alega tem que provar.
Essa é a regra, ok? Agora, é sempre assim? Não. E não vamos falar disso aqui agora, tá? Não é aula disso, mas nós temos a tal da redistribuição do ônus da prova. Artigo 373, parágrafo 1º. O juiz pode inverter o ônus da prova? Pode. Veremos no momento próprio. O juiz pode inverter o ônus da prova aonde ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser? Não. Então, aonde que o juiz vai inverter o ônus da prova? Porque ele vai definir o ônus da prova. Nessa decisão de organização do processo. Vejam o que prevê o artigo 357, inciso 3º. Delimitar a distribuição do ônus da prova, observado o 373. Inciso 1º, autor do que ele alegou. Inciso 2º, réu do que ele alegou. Parágrafo 1º, redistribuição, se for o caso. Ok? Inciso 4º do 357 vai delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Isso aqui é uma decorrência do processo cooperativo. O juiz vai antecipadamente dizer para as partes o que ele reputa interessante. Então, suponha que as partes estejam discutindo direito do consumidor o tempo todo no processo. Mas, aos olhos do juiz, não há relação de consumo, porque a parte autora inseriu no seu meio de comunicação, utilizou como insumo de produção o objeto da controvérsia. Então, para o juiz, não vai ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, vai ser aplicado o Código Civil. Vai tratar entre iguais. Ele vai advertir as partes. Ó, vocês estão falando aí de CDC, para mim é Código Civil, hein? Então manifestem. Ele não vai dizer para mim é Código Civil, né? Porque não vai pré-julgar. Mas ele vai dizer, manifestem-se as partes sobre a incidência do Código Civil na relação de direito material. Se os senhores já viram isso, é por conta disso. Porque agora tem o dever de atuar de modo cooperativo. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei lá em cima que a atividade probatória incide sobre os fatos. E é verdade. Não incide prova sobre o direito, apenas excepcionalmente. Aqui o 357, inciso 4º, não está tratando de produção de prova sobre o direito. Está tratando de um processo cooperativo no qual o juiz estabelece um diálogo com as partes. Ok? E o inciso 5º, para encerrar, o juiz vai designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Mas quando que é necessário marcar a audiência de instrução e julgamento? Quando tiver necessidade de se produzir prova oral. Então veja que os incisos do 357, tirando o inciso 1º, saneamento, tirando o inciso 4º, dever de diálogo, de cooperação, os outros tratam de uma organização da atividade probatória. Vai dizer quais fatos são relevantes, quais provas serão produzidas, quem vai produzir. Se uma dessas provas for prova oral, marca a IJ, que a prova oral é produzida em AIJ, na audiência de instrução e julgamento. O 357 tem alguns parágrafos. Eu vou ler os mais importantes. 357 parágrafo. Vou mencionar todos. Mas vou trazer aqui, vou copiar os mais importantes. Esse parágrafo primeiro é do 357, tá? O de cima é do 373, o de baixo é do 357. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, findo o qual a decisão se torna estável. Então há uma vinculação do juiz e das partes em relação àquilo que é definido. Se as partes têm alguma dúvida, querem mudar alguma coisa dessa decisão, não quero produzir esse tipo de prova, tem que peticionar, petição simples, em 5 dias. Passado esse momento de impugnação, de esclarecimento, definitividade. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º são os mais importantes, que falta ver. O resto é em relação à produção de prova que nós veremos no momento próprio. O parágrafo 2º diz que as partes podem levar já para o juiz essa delimitação, o juiz vai ver se aceita ou não. As partes já estabeleceram que vão querer produzir prova sobre os fatos tais e tais, quem vai produzir. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se refere os incisos 2º e 4º, a qual, se homologada, o juiz vai homologar, vai vincular as partes e o juiz. Então o juiz pode fazer sozinho, por decisão, ou as partes podem levar para contribuir. Parágrafo 3º.
é o tal do saneamento compartilhado. Não é saneamento, é organização compartilhada. Mas a doutrina chama de saneamento compartilhado. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento, aí, o código fala saneamento, é organização, seja feito em cooperação com as partes. O juiz é muito confuso, a causa é muito complexa, ele nem entendeu bem, o que mais acontece, ele nem está entendendo bem da onde vem, para onde vai, o que as partes querem, o que ele faz? Ele marca uma audiência. Marca uma audiência para quê? Para proferir essa decisão de organização em audiência. Para que as partes possam oralmente explicar para eles o que elas querem. Qual é o objeto da pretensão, qual é o conteúdo da defesa, quais são os fatos que elas reputam importantes, aí ele vai entender, vai se inteirar melhor da causa e vai junto com elas, em cooperação. Claro, junto com elas se der, né? Se as partes não estiverem contribuindo, ele vai decidir na marra. Mas aqui é uma abertura para uma consensualidade, uma cooperação entre as partes. Então essa decisão pode ser dada em comum acordo com as partes. Ou porque as partes levaram para o juiz, ou porque o juiz chamou as partes. Parágrafo 2º, parágrafo 3º. Ok? Então, hoje nós vimos julgamento antecipado do mérito. Não, na verdade vimos providências preliminares atípicas, julgamento antecipado do mérito e a decisão de organização do processo. Beleza? Próxima aula nós vamos começar, portanto, a brincadeira sobre a atividade probatória. Falta agora falar de instrução probatória e sentença e coisa julgada. 4 aulas. Faltam 4 aulas. 2 aulas para cada. Dá para ver o conteúdo todo bem visto, tá? Ok? Perfeito, mestre. Então é isso. Pela previsão, a gente vai ter novamente a nossa P2 vai ser da mesma forma que a P1, né? Porque saiu o decreto ontem do MEC que está suspenso as aulas presenciais até 16 de junho, né? Não sabia. Eu sabia do dia 31 de maio. Sabe por quê? Foi até bom você ter falado nisso. Porque ontem eu não tive dia, né? Ontem eu fiquei o dia inteiro sobre essa questão da recuperação judicial da Cândido. Falaram com os senhores sobre isso já? Eu até aqui saiu ontem uma live teve uma live ontem às 17 horas e estava um rapaz, um reitor lá da diretoria, reitor não, diretor da Cândido, explicando sobre isso. Isso. Tá? E tem uma empresa grande de recuperação judicial, que é a Deloitte, né? Isso. Está por trás daí, que fez uma recuperação da Claro recentemente. O que eu não sei se algum professor falou com vocês, assim, a minha visão, em 2 minutos, sendo bem objetivo, eu até fiquei mais tranquilo quando eu me inteirei da situação. Naturalmente você fica preocupado quando sai informação, mas é uma medida, é um remédio ruim para curar da doença, tá? É uma medida de quem demonstra uma boa fé, que está tentando se recuperar. Não confundam recuperação judicial com falência. Eu fiquei até muito mais esperançoso. Eu tenho relação com a Cândido Mendes já há muito tempo. Todos nós sabemos que a Cândido Mendes tem uma herança, uma questão familiar, né, do próprio Cândido Mendes. E isso vai ser ótimo porque me parece que é uma decisão institucional de realmente agora se aliar a um mundo corporativo. Então, isso é o mais importante de tudo. No plano, não está contemplado a demissão de funcionário, nem a demissão de professor, nem o fechamento de nenhum dos campos. Então, sendo aprovado, estão todos vinculados a esse plano de recuperação judicial e não pode descumprir. Então é até, na verdade, uma garantia. Percebam, para referendar o que o diretor lá do centro falou, estão envolvidos as pessoas das mais... Não vou falar as melhores, tem vários bons, mas os melhores do mercado. O escritório PCPC é um escritório de referência na América Latina. O professor, quem está coordenando, não sei se os senhores têm essa informação, quem está coordenando é o Luiz Roberto Ayub, que era desembargador aposentado. Ele era o juiz da primeira vara de falências. Foi ele que fez a falência da Varig. Eu já tive o prazer de trabalhar com ele. Conheço. Ele é fenomenal. Ele é referência mundial. O Greco é consultor do PCPC, exatamente.
Mas o Ayub também é. Eu estou complementando o que o Vitor falou. O Ayub também ele está no período da quarentena. Ele é desembargador aposentado, ele atua como um consultor. E ele é o consultor responsável. Além disso, o colega Luciano mencionou a Deloitte e tem parecer favorável do Campinho, que é uma referência também, unanimidade em direito empresarial nesse sentido de recuperação judicial e falência. Então está realmente cercado do que tem de melhor no mercado e foi contratada, até onde eu ouvi falar, uma consultoria de marketing, comunicação para trabalhar essa questão. E assim, eu estava apreensivo naturalmente quando tomei pé da situação, já tinha ouvido falar disso antes, aí quando saiu eu fiquei um pouco apreensivo naturalmente, mas ontem foi um dia esclarecedor. Os senhores podem ficar tranquilos e vejam, eu poderia muito bem ou não falar nada, ou chegar aqui e falar, se alguém me perguntasse, não sei, procura lá a direção. Eu não estou falando que ninguém pediu para falar, eu estou falando porque realmente eu fiquei convencido que é aquela história, dar um passo atrás para dar dois na frente. Tá? Há males que vem para o bem. Então, eu estou muito tranquilo. Reiterando também, fazendo adendo, muita gente, a apreensão, né, a nossa preocupação é natural. Sim. Mas, às vezes, a gente faz umas comparações com algumas situações que aconteceram no passado, conforme a Gama Filho. Nada tem a ver com Nada a ver. É muito nada, diferente. É porque o procedimento que a Cândido está tomando hoje, tá, é um procedimento, um remédio jurídico totalmente legal, Isso. onde ela é amparada legalmente, ela tem esse direito, como qualquer empresa, né? E na época da Gama Filho, ela faliu, foi a derrocada, foi quando ela foi descredenciada pelo MEC. Isso. Porque um dos herdeiros na época, um dos donos na época faleceu, e os herdeiros, ninguém quis saber de nada, não recolheu os tributos, não pagou o salário, teve greve. E lá tem mais, eles emitiram debênture falsas. Eles forçaram a quebra. Exatamente, um dos herdeiros foi preso na época, entendeu? E existe processo até hoje. Então, em momento algum na época, a Gama Filho, né, ela mostrou boa fé e resolveu o problema. Isso. Totalmente diferente do que a Cândido está fazendo agora. Totalmente diferente. A Claro há pouco tempo passou, a Oi há pouco tempo passou, a Saraiva está em recuperação judicial. No momento atual, em um momento de crise, é até relativamente comum esse remédio. Isso na verdade mostra uma boa fé. Porque quem quer resolver, faz isso. É melhor reconhecer que não está conseguindo. E um dos grandes problemas econômicos que a Cândido Mendes tinha, né? Tem ainda, até ser deferido, eram as penhoras. E tinha que ter penhora. O credor está cobrando com razão, porque ele tem um crédito a receber. O juiz determina a penhora com razão, porque não tem outra atividade a não ser penhorar. E a Cândido, que tinha ali um provento para cumprir os seus afazeres, não conseguia, às vezes, dar conta e gerava dificuldade. O professor ficava sem receber, atrasava, um fornecedor ou outro, aí falta material de limpeza no campus. Por quê? Porque não pagou o fornecedor, esse tipo de coisa. Por quê? Porque alguém penhorou. Então o que vai acontecer com a recuperação judicial, para quem não tem a mínima noção? Acho que os senhores veem mais para frente aí no campus. Suspende todas as penhoras. Não é que a Cândido vai deixar de pagar, é que agora a Cândido vai pagar numa hora, o juiz deferindo, ninguém mais penhora, as contas da Cândido Mendes ficam disponíveis. Quer dizer, um administrador fica disponível para o administrador e ele vai, vou pagar todas as minhas despesas correntes do mês. Vai funcionar até melhor, a tendência é que tudo funcione até melhor. E vou reservar uma parcela de 5% para todo mês pagar. E o juiz vai organizar uma fila dos credores. Então, na verdade, acabamos de falar de organização. É uma questão de organização. Se dá basicamente a recuperação judicial quando os gestores dão conta que não conseguem fazer sozinho. Pede um socorro do Estado. Aí vocês podem pensar, por que o Estado faria isso? O que vai ajudar a Cândido Mendes? Não é. O juiz vai deferir se ele ficar convencido da função social da empresa. E me parece que a Cândido Mendes tem uma função social relevantíssima. Vai deferir e deferindo vai dar tudo certo, senhores. Podem confiar. E assim, resumindo, ela mostrou, não tenho dinheiro para cumprir tudo, preciso respirar e preciso usar o remédio jurídico legal para que eu possa usar a meu favor. Está fazendo, como qualquer outra empresa faria e já fez. É isso. Entendeu? Os senhores não precisam ter medo nenhum com relação à formatura dos senhores. Isso está fora de cogitação. Por quê? Porque a Cândido passou pelo cenário do MEC no ano passado.
E de grau 5, ela ficou em grau 4. Ou seja, ela ficou 1 grau apenas. Uma coisa é a questão financeira, pagamento de conta. Uma outra coisa é descredenciamento do MEC. O descredenciamento do MEC não está nem em cogitação, não está nem perto, nem longe, não está nem longe, ele não está em cogitação. Porque a última avaliação acadêmica, a Cândido ficou no conceito 4 de 5. Não se confunde com aprovação em OAB, totalmente outra coisa, tá? Mas na análise do MEC ficou um conceito 4 de 5, tá? E assim, eu perco esse tempinho para falar isso aqui, não só para tranquilizar vocês, mas assim, os senhores podem dar um crédito a mais para mim, porque eu sou aluno da Cândido. Eu fui aluno da Cândido, eu sou egresso da Cândido. Então, uma das minhas preocupações é o meu diploma ser de uma faculdade, que eventualmente vai acabar. Isso não está em cogitação. Os senhores podem confiar em mim e isso vai dar tudo certo. Tá bom? E a Deloitte recuperou a Claro, a Oi, recentemente. Né? E, enfim, ela tem... Essas consultorias... Isso. Não, então, a credibilidade dela é tamanha, porque quando ela aceita pegar, já é um indício de que está tudo bem. Porque elas não aceitam pegar qualquer coisa, entendeu? A empresa séria assim... Empresa séria assim não entra, nem pega esse tipo de causa. Então ela tem vários selos internacionais. Então é mais um motivo para que os senhores fiquem muito tranquilos, tá bom? Vindo a decisão de deferimento que deve sair por... Eu até ouvi dizer que o juiz já está convencido, tá? Mas isso é extraoficial. Saindo a decisão de deferimento é a chancela do Estado de que o Estado quer investir nessa empresa, no plano de recuperação judicial. Ok? Valeu, mestre. Fiquem tranquilos, tá, meus amigos? Contem comigo pro que precisar. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite aí, um abraço. Até a próxima. Um abraço.